Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Excel, agora através das questões de fórmulas e funções, utilizando principalmente a função de lógica, a função se, função soma-se, média-se, conte-se, tá bom? Primeiro nós vamos começar com uma questão pedagógica. Vamos entender o que seria a função se. Você deve estar com o seu material com a sintaxe da função. Nesse caso, eu tenho uma questão que fala apenas da função se. E ele diz, assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula a ser inserida na célula A3. Eu tenho aqui a função se e eu preciso saber qual é a escrita da função. Eu já separei aqui com cores diferenciadas para termos uma noção. A parte vermelha é o que nós chamamos de teste lógico, a parte azul seria o nosso valor verdade e a parte verde seria o valor falso. Sempre nessa ordem obrigatoriamente. Essa é a regra, essa é a função. Então aqui eu separo. Quando é que eu sei que a parte é o teste lógico? Quando eu chego no primeiro ponto e vírgula. Então aqui, ó, do início, não importa até onde vá. Aqui está pequeno o teste lógico. Eu posso ter um teste lógico bem maior. Mas da primeira expressão até chegar ao primeiro ponto e vírgula, seria o nosso teste lógico. O teste ou vai dar resposta verdadeiro ou falso. Então, na segunda expressão, até o próximo ponto e vírgula, eu vou ter o valor verdadeiro. Da segunda expressão, eu não posso parar aqui porque ele está entre os parênteses, então está dentro do parênteses eu não mexo. Eu vou continuar até o próximo ponto e vírgula, que seria aqui. Essa aqui é a nossa parte chamada expressão verdadeira. Então, se o teste lógico der verdade, a resposta será a multiplicação de A2 e C2 exponencial potencial 1. Se isso daqui não for verdade, vai chegar no falso, e o falso é todo o restante. E agora eu tenho ali a média de A2 e C2 menos 2 multiplicado por 2, tá bom? Vamos ver se isso vai dar verdadeiro ou se isso daqui vai dar falso. Eu tenho aqui o teste lógico. O teste lógico é B2 maior que 4. Olhando para o teste lógico, quem é B2? Olhando para a tabela lá agora, B2 é 4 maior que 4. Se nós formos trazer tudo para a matemática, tudo para número, vai ficar tudo mais fácil, tá? Então, converte todas as células em números e depois tenta resolver que vai ficar mais fácil. 4 é maior que 4. Isso daqui é uma pergunta. Qual é a resposta? 4 é maior do que 4 do meu teste? Não, 4 é igual a 4. Então, aqui a resposta seria resultado falso. Se é falso, eu vou seguir aqui para a média. E eu tenho que responder qual é a média de A2 e C2 menos 2 multiplicado por 2. Aqui já é uma função de estatística, a qual já estudamos. Para você entender que dentro da função se aparecem muitas questões de estatística dentro da função. Vamos ver o resultado falso aqui. Qual é a média de A2 e C2? Vamos resolver primeiro isso? Qual é a média de A2 e C2? Qual seria a média? Eu tenho aqui A2, quem é A2? A2 seria o resultado aqui, 3. C2 seria 5. Qual é a média de 3 e 5? 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. Isso é a média. Então aqui eu fico com 4 menos 2 multiplicado por 2. Isso deu 4 menos 2 multiplicado por 2. Seguindo a ordem de resolução, prioridade do que se resolve, primeiro vamos iniciar com a multiplicação. 2 vezes 2 dá igual a 4. Então 4 menos 4 vai ser igual a 0. A resposta dessa questão seria a letra A, porque deu 0. Professor, e essa parte verdadeira aqui, o que é que eu faço com ela? Nada, simplesmente nada. Se não deu verdade, eu não uso ela para nada. Se isso daqui desse verdade, eu só resolveria ela e a parte falsa eu não resolveria. Ou uma parte ou outra parte. Nunca as duas partes, tá bom? Tranquilo. Se fosse multiplicação, olha o que daria. Se fosse verdadeiro, seria multi de A2 e C2. A2 é 3, multiplique por C2. C2 é 5. Exponencial 1. 3 vezes 5 dá 15. Exponencial 1. 15 elevado a 1 daria 15. 15 elevado a 1 dá 15. Então, se fosse verdadeiro, a resposta seria a letra D. Como deu falso, a resposta ficou a letra A, porque deu 0. Beleza? Deu para entender? Vamos colocar uma outra função agora, nessa mesma ideia, só que uma questão mais recente, com um nível de dificuldade bem maior do que a que nós acabamos de praticar. Vamos lá. Questão 2017,
Mesma coisa, tá? Vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Caso a fórmula se e A1 maior que B1, ponto e vírgula, A2 igual a B2, A3 menor que B4 e A4 diferente de B4, ponto e vírgula, máximo A2 até B3, ponto e vírgula, mínimo A2 até B4. Já lemos a função e ele quer que, se digitado esse valor na célula C6, qual será o resultado desse processamento aqui? Qual será o resultado? Bem, pessoal, nesse caso vamos primeiro aqui classificar o que seria o teste, o que seria o valor verdadeiro e o valor falso. Você pode perceber aqui que eu tenho se, eu disse que do início até o próximo ponto e vírgula é o valor, é o teste lógico. Então seria dessa primeira expressão até, ó, aqui está tudo dentro do parênteses, e esse parênteses só termina aqui. Então eu vou ter que sair daqui até o final, que seria aqui, ponto e vírgula. Essa toda a expressão aqui é o meu teste lógico. Já o máximo é o valor verdadeiro, terminou no ponto e vírgula. E o restante seria o valor falso. Pronto, já sabemos aqui o valor verdadeiro e o valor falso. Para saber se eu resolvo o verdadeiro ou o falso, primeiro eu tenho que saber o teste lógico. Pessoal, olha como é que é fácil. O valor verdadeiro e o valor falso não vai estar com nível de dificuldade, quase nunca vai ter nível de dificuldade. Tá? O nível de dificuldade vai estar aqui em cima, ou na leitura da função. Vamos lá. Vamos primeiro decidir aqui, não seria o correto, tá? Na prova você resolve primeiro o teste lógico e depois vê se é verdadeiro ou falso. Mas vamos só ter uma noção do que é o máximo para relembrar as funções de estatística. Quem é que é o máximo de A2 até B3? Olha aqui, ó, A2 até B3. Quem é que é o máximo dessa referência? Quem é o máximo? 7, não é? 7. Então o máximo seria 7. Se der verdadeiro, a resposta que vai ter que aparecer é 7. Se der falso, ele está querendo saber que é um mínimo de A2 até B4. A2, agora de A2 vai ser até B4, ou seja, todo, daqui para baixo. Seria igual a 1, não menor? Mínimo menor de 1. Então você sabe que se der verdadeiro, a resposta será 7, então será a letra E. Se der falso, a gente sabe que dá 1, a resposta certa é a letra C. Vamos ver qual é o que o teste vai dizer, se vai dar verdadeiro ou falso nesse teste? Eu tenho aqui, ó, se e. Aí você lembra que existe na tabela verdade de raciocínio lógico as funções e a função ou. Quando é que um resultado dá verdadeiro? Quando aparece o e. Quando todos forem verdadeiro. Se todos forem verdadeiro, resposta verdade. Na opção ou, para ter alguém como verdade, apenas um verdadeiro, a resposta já será verdade. Caso contrário, dá falso. Ok? Isso é raciocínio lógico que está, inclusive, colocando aqui dentro do nosso Excel. Então, a gente tem aqui agora um argumento, 2 argumentos, 3 argumentos e 4 argumentos. Argumentos de comparação. A gente vai ter que decidir se isso é verdadeiro, 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 verdadeiro. Se tudo der verdadeiro, a resposta vai ser 7. Se não, a resposta será 1. Vamos lá, eu vou colocar aqui embaixo para ver se facilita a nossa vida. Ó. O E quem? Argumentos A1 maior do que B1 é um argumento, ponto e vírgula. O outro argumento seria A2 igual a B2. Vamos fazer esses dois argumentos? Depois a gente faz os outros dois. Quem é A1 na tabela? A1. A1 é 9. Quem é B1? 8. E A2. Quem é A2? 7. Quem é B2? 7. Beleza. Esse primeiro argumento está certo ou errado? Verdadeiro ou falso? A1 é maior do que B1? 9 é maior do que 8? Verdadeiro. Na segunda expressão eu tenho A2 é igual a B2. 7 é igual a 7? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, se fosse seguindo essa expressão, iria dar verdade, 7. Mas vamos fazer as outras duas, as últimas duas. Agora ele quer saber assim, ó. Próximo argumento. A3 é menor do que B4 e A4 é diferente de B4. Vamos lá, resolver. Quem é A3 na minha planilha? A3 é 4.
Quem é B4? B4 é 2. A4 é 1 e B4 é 1. Então vamos aos dois argumentos finais. Primeiro, 4 é menor do que 2. Verdadeiro ou falso? Falso. Então a questão já acabou. Porque ele está falando o termo I. E para que dê verdadeiro, a resposta desse termo aqui, desse teste lógico, para dar verdadeiro, quando cai o I, todos têm que ser verdadeiro. Mas esse daqui é falso. Então a resposta a gente já sabe, é falso. Então a resposta é a letra C, número 1. E o segundo argumento é 1 é diferente de 1, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. Porque 1 é igual a 1 e não diferente. Então a gente sabe que as últimas duas expressões deram falso, por isso o que eu teria que resolver era o mínimo de A2 até B4. E o mínimo de A2 até B4, o que é que vai dar? Vai dar o resultado número 1. Essas são as duas questões que eu tenho que me mostram a fórmula e pede para você retornar a resposta em número, olhando para a tabela. Vamos fazer o inverso agora, que é a segunda forma como a Fundação Carlos Chagas utiliza. Agora ele vai lhe dar a escrita, ele vai dizer como é que, o que é que ele quer como fórmula e você vai dar a escrita da função. Vamos tentar resolver a função agora. Se você não entendeu, repita o vídeo, tente ficar rememorizando aí ou coloque suas dúvidas nos comentários, que quem sabe a gente pode ou lhe ajudar através dos comentários ou criar um outro vídeo para poder lhe ajudar em cima de cada questão, tá bom? Vamos lá, eu quero saber o comentário das questões, como é que está a resolução de questões para você. A próxima questão, 2017, a Fundação Carlos Chagas perguntou, na célula D5 foi digitada uma fórmula que resultou no valor 8,8. Essa fórmula foi copiada arrastando-se a alça de preenchimento da célula D5 para baixo, até a célula D12, resultando nos valores mostrados no intervalo. A fórmula digitada foi, vamos olhar a tabela? Tabela. Ele diz que na célula D5, D5, apareceu o valor 8,8. E depois de copiar, ele colocou a fórmula lá dentro. Depois de copiar essa fórmula e arrastar para as demais, a mesma fórmula para as demais, saiu aparecendo todos esses conteúdos. Ele quer saber qual foi a fórmula que ele inseriu para que aqui aparecesse 8,8, aqui 26,4, aqui 8,8, aqui 35,2. O que foi que ele inseriu para que isso acontecesse? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é eliminar as funções que não existem ou que não darão a resposta certa. Vamos eliminar. Nós não estudamos a função compare. Então a letra A já não pode ser. Elimina a letra A. A letra A. A letra C está utilizando termos do inglês. E nós não estudamos nada de termos em inglês como else, team e assim por diante. Então vamos eliminar também a letra C. Na letra D fala de uma função chamada caso. A gente não tem caso com ninguém, né? Tá todo mundo aqui fiel. Então esquece esse negócio de caso. E aí restaram apenas as alternativas B e a alternativa E. Olha, a Fundação Carlos Chagas, ela é quase sempre desse jeito. Ela coloca as alternativas e sempre vão restar duas. Porque as outras vai ter erro ou na igualdade, se não tiver igualdade já está errado, ou no nome da função, ou então na escrita dessa função, sempre vai acontecer um errozinho básico em cima dela, tá bom? Então qual seria a alternativa correta aqui nesse caso? Eu tenho aqui o se C5 for igual a, que é isso? Aspas. As aspas, nós já comentamos em vídeos anteriores, que é quando eu quero indicar o Excel que eu quero colocar um texto lá dentro. E se eu estou colocando as aspas e não tem nada dentro, quer dizer, se a célula estiver vazia. Então, se C5 for igual a vazio, valor verdadeiro, qual seria o valor verdadeiro? Aqui, ó, valor verdadeiro, A cifrão 2. Se não, aí tome-lhe o cálculo aí que ele colocou. Ó. O resto falso seria tudo isso daqui. Primeira coisa, a gente torce para que não seja falso, né? Vamos torcer para não ser falso. Vamos tentar resolver essa letra B e depois a gente vê a letra E para tentar comparar qual seria a letra B ou letra E. Pessoal, se C5 for igual a nada, apareça A cifrão 2. Vamos ver se isso dá verdade ou falso? Olha lá. Lembre que a letra E está na mesma coisa. Se C5 for igual a nada, apareça A2. Vamos lá, ver quem é C5. C5
vai ser isso aqui, ó. C5, vou apagar isso aqui, não atrapalhar a nossa vida. C5, C5. Se C5 for igual a nada, apareça o que está em A2, 8,8. Não é o que está aparecendo? O que está em A2? Pronto. Então, toda vez que tiver vazio, tem que aparecer 8,8. Vamos ver que na célula, aqui ó, 7, né? B, C7, C7, não tem nada, por isso está dando 8,8. E na célula aqui embaixo, C11, ó, 11, também está dando 8,8. Então, ele, na verdade, está querendo saber qual é a fórmula que ele vai usar para sempre que a célula estiver vazia, aparecer o que está em A2. E aí, pessoal, você lembra que ele citou aqui a expressão de copiar e colar. Se eu copio essa célula e colo para as demais, para as de baixo, o que acontece? Padrão, o que acontece? Quando você copia e cola uma fórmula, o que vai acontecer? Olha se isso não acontece isso, ó. É igual a se, vamos fazer só a parte até o verdade, para ficar mais fácil. A questão está aqui, ó. Vamos fazer só até a parte verdadeira. É igual a se o quê? C5 for igual a nada, teste lógico, então A cifrão 2. Vamos lá. Isso daqui estava na célula D5. Para onde é que ela vai? Para a célula D12, até, né? Até a célula D12. Vamos fazer isso aqui na célula D12 para ver o que é que vai acontecer? Eu estou no começo e vou para o final. Ou então você poderia fazer para D5, para D6, para D7, para D8, para D9, para chegar até o resultado. Isso daqui nós estudamos também, que quando eu copio e colo, o que acontece com a célula? Nós temos 3 tipos de células, relativas, absolutas e mistas. Então o que vai acontecer? Eu estou pulando quantas colunas de D para D? Nenhuma. Então eu estou pulando coluna 0. Quantas linhas eu estou pulando de 5 para 12? Aqui eu estou pulando 7 linhas. Então, toda vez que tiver uma coluna, aumenta 0. Toda vez que tiver uma linha, aumenta 7. Ficaria assim, ó. Se C5, opa, já não seria C5, seria C mais 7. Se C12 for igual a nada, se for igual a nada, então apareça o A, fica A. E o 2? E o 2? Permanece igual, porque ele está com o cifrão. Então, ele permanece sendo A2. E o que é que eu quero na questão? Que toda vez que a célula estiver vazia, apareça A2. Então, o que eu quero, na verdade, é que a célula não mude. E a única diferença da letra B para a letra E é exatamente essa. Se eu copiasse e colasse com a letra E, o A2 iria se transformar em A9. E aí daria errado. Faça o teste, faça o cálculo. Se você copia e cola sem estar, ó, com o cifrão, seria A2 e iria para a célula A9. E o que é que tem em A9? Vamos olhar em A9. A9. Então, toda vez que tivesse vazia, iria aparecer o nome caminhão. Não é o que eu quero. O que eu quero é que sempre apareça o resultado 8,8. Por isso, a alternativa correta na questão é a letra B. Que ele vai congelar a célula 2, congelar, para que toda vez que estiver vazia, aparecer o resultado que está em A2, que seria 8,8. Aí precisa ter um entendimento da tabela, nós entendemos a tabela e entendemos que sempre que aparece o termo foi copiado arrastando pela alça, copiou, colou, a gente vai ter que fazer isso daqui, ó. Copiou, colou. Então eu estava na onde, fui para onde, o que foi que aconteceu de uma para outra. Resolve o cálculo, tá? Aqui você iria resolver o cálculo da letra B, iria resolver o cálculo da letra E, e iria dar a mesma resposta. A diferença seria quando copiasse e arrastasse pela alça, que ele iria colar, então ele iria dar a sequência lógica. Por isso, aquilo que a gente já estudou na aula passada, nas aulas passadas, nos vídeos passados, sobre tipos de células relativas, absolutas e mistas, tá bom? A alternativa correta é a letra B aí na questão. Questão nada fácil, entendo, nada fácil. Mas é bom assim, porque se a gente pegar o feeling do assunto, a gente acerta essa questão. E aí as outras pessoas que não sabem muito não vão acertar. Vamos para a próxima. 2016, prova para a Assembleia Legislativa, perguntou: o avaliador de um concurso público deseja construir uma planilha
para totalizar a pontuação das provas e indicar automaticamente a aprovação ou a reprovação do candidato. Considerando que para a aprovação, a pontuação alcançada deve ser maior ou igual a 60 pontos, variando de 0 a 100 pontos inteiros, e que as mensagens devem ser aprovadas para a pontuação maior ou igual a 60 e reprovada caso contrário. A fórmula a ser inserida na célula F3 da planilha para indicar o resultado é: bem, releia a questão, dê uma pausa, releia a questão, veja o que é que ele quer. E vamos primeiro olhar aqui o que é que está de errado. O que é que está de errado? Na letra na letra E, a gente está vendo aqui, ó, que a função conde. A gente não estudou função conde de condição, não tem essa função. Então estaria errada a letra E só pelo nome da função, tá bom? Já na questão aqui, ó, na alternativa D, não finaliza com parênteses. Então, para iniciar uma função, eu tenho que ter o parênteses e para finalizar, eu também tenho que ter o parênteses. Então, aqui nesse caso, para nossa função, nossa escrita, estaria errado. Não pode ser. O parênteses está aparecendo no lugar errado. Está aparecendo aqui no teste lógico, então daria erro. E aí enlouqueceu o programa aí no caso. E na letra B, ele está mandando somar. Se eu quero fazer uma condição, para que eu vou usar a soma? Não, tá errado. Então ficou letra A e letra C. Vamos seguir o passo a passo, o que ele quer? Ele disse assim, ó, se o que está em F3, aqui ó, o que está inserido em F3, perdão. Se o que está em F3, qual é o teste lógico? Ele mesmo explicou, maior ou igual a 60. Então, se for maior ou igual a 60, o que deveria aparecer? O que é que tem que aparecer? Aprovado, entre aspas. E se não, o que é que tem que aparecer? Reprovado, entre aspas. Essa seria a sintaxe para resolver a questão. Mas se formos olhar aqui nas alternativas, ó, a alternativa A fala de se F3 for menor do que 60, reprovado, se não aprovado, não está igual. E na letra C, está falando se F3 for igual a 60, então aprovado, se não reprovado. Então não tenho nenhuma das duas. Aí o que é que eu faço? Presta atenção. Eu coloco a escrita da forma como eu leio, que foi o que a gente fez. Se F3 for maior ou igual a 60, aprovado, se não, reprovado. E depois eu inverto a situação de teste lógico. Olha como é que eu inverteria aqui. Ó. O que é que seria diferente de F3? Ó, o F3, se F3 for maior ou igual a 60. Se ele não for maior nem igual a 60, o que é que ele vai ser? Pense aí. Se ele não é nem maior nem igual, ele é menor. Concorda? Se não é maior nem igual, ele é menor. Então, ó, ficaria assim. Então, se o F3 for menor do que 60, qual a resposta? Se ele for menor do que 60, resposta, ele está reprovado. Se não, ele vai estar aprovado. Pronto. Nós invertemos as posições do teste lógico do valor verdadeiro e valor falso. Vê se não tem alternativa aqui, ó. Se F3 for menor do que 60, apareça reprovado. Se não, apareça aprovado. Ficamos então com a letra A, que seria a alternativa correta. Também a Fundação Carlos Chagas colocou você para meditar, para resolver a questão, adicionando a função. Tá bom? Vamos continuar. Nós temos então agora uma questão de 2016, que diz: na célula D10, deseja-se somar os valores de porcentagem de participação apenas de acionistas, cujo capital social seja maior do que 2.000. Para isso, deve-se utilizar a fórmula. Pessoal, duas coisas. Primeiro, o que é que ele quer? Ó? Deseja-se somar. Para fazer soma, qual é o nome da função que eu coloco? Soma. Só que ele quer somar com uma condição. Qual é a condição? Ó? Ele quer somar os valores de participação, porcentagem de participação, mas ele só quer somar apenas de acionistas cujo capital social seja maior do que 2.000. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Me dando uma condição. O nome da função é soma-se. Ele está somando, mas me deu uma condição. Tem que ser maior do que 2.000. Só por saber isso daqui, vamos olhar para as alternativas. Ó. Tem a função soma, errado, não é soma. Tem a função se,
não é a função se, tá? Não é a função se. A função se é quando ele me dá duas condições. E aí eu vou responder em cima dessas duas condições. Só. Mas aqui eu não vou fazer a soma, né? Até porque está errada a função. Ó. Se, teste lógico. Isso aqui, ó. O parênteses aqui já está errado. Não pode ter esse parênteses aqui. Está errado. Então a função está escrita errada. Enfim, errado. Vamos ver se poderia ser a letra C. Ó, se de D4 até D1 for maior do que 2000. Opa, também já está errado. Já está errado. Poderia ter aqui, ó, valor verdadeiro. Cadê o valor falso? Se não tem, está errado. Mas também está errado o início. Não precisa nem saber o porquê. Na letra D, eu tenho aqui a soma, abre parênteses, se. Não, não é o nome da função. O nome da função é soma, se. Tudo junto, tudo colado. Pronto. Calculou o quê? Nada. Olha a escrita da função. Olha como é que ela funciona. Toda vez que eu quiser somar com uma condição, será isso. Soma-se, intervalo. Essa é a escrita da questão. Tem que saber. Se não souber a escrita da questão, não tem como acertar. O intervalo, ou seja, onde é que eu vou analisar. Qual seria o critério e depois eu vou realizar a soma. Que ficou aqui, ó. Qual é o intervalo que eu vou analisar? Se o capital social, ó, se o capital social, quem é o capital social? C3 até, ó, C3 até C9. C3 até C9. Se isso tudo for, qual é o critério? Critério maior do que 2000. Não foi isso que ele colocou aqui na questão? Pronto. Se for maior do que 2000, então some. Só que o que é que ele quer somar? Ele quer somar os valores de participação apenas, né? Participação, porcentagem de participação. Então ele quer somar isso daqui. Então vamos somar o quê? D3 até D9. Mas a alternativa correta, você que conseguiu compreender, não conseguiu? O importante é a escrita, a forma como se escreve essa função. A resposta certa seria a nossa letra E. Perfeito? Lembra que toda vez que vier somando com uma condição, o nome da função será soma-se. Nome da questão. Vamos continuar? Nós temos mais uma questão. Vou colocar aqui outra questão. 2016. Na célula B11, para somar os valores da coluna total, apenas para valores da coluna exercício posteriores ao ano de 2014, utiliza-se a fórmula. Mais uma vez, a mesma coisa. Ele quer fazer o quê? Quer somar. Só que ele só quer somar quem tiver o exercício posterior, ou seja, superior a 2014. Superior a 2014. Qual é a fórmula que ele vai utilizar? Mesma coisa. Não é isso? Mesma coisa. Como é que vai ficar aqui agora? Eu vou colocar... vamos olhar, né, nas alternativas se tem o nome da função. O nome da função, qual seria? Soma-se. Se, errado. Se, errado. Soma, errado. Só restam letra A ou letra C. Aí ficaria, se você prestar atenção direitinho, estão as duas iguais, mas vamos fazer a função. Como é que eu faria a função? Eu vou fazer igual que ele está mandando lá. É igual, eu quero fazer a soma, mas eu tenho uma condição, então é soma-se. Somar o quê? Eu quero somar do exercício. Quem é o exercício? O intervalo de A2 até A10. Daqui até aqui. Eu quero que eu olhe nesse intervalo, ponto e vírgula. Quem é maior do que 2014? Não é isso que ele quer? Posteriores a 2014. Ponto e vírgula, faça a soma. Onde é que ele vai fazer a soma? De B2 a B10. Bem, o foco aqui da questão, se você for perceber, a letra A e a letra C estão iguais. O que muda é que na letra C tem as aspas entre o critério e na letra B não tem. Qual a resposta certa? A gente estudou que as aspas servem para indicar ao Excel que eu vou colocar um texto, algum símbolo, alguma coisa diferente. Então qual seria a situação aqui? A situação seria, as aspas, elas são necessárias nessa função, porque eu estou colocando o símbolo. Qual o símbolo? Maior que. Se eu não colocar, o Excel não vai entender o que é isso, maior que, nessa função, tá bom? Só nessa função de soma-se. Então daria erro. Seria isso daqui. A alternativa correta seria a nossa letra C. Alternativa correta. Fechado? Temos mais questão? Temos mais questão. Olha aqui. Sabendo-se que
A aprovação acontece para a média, sabendo-se que a aprovação acontece para a média final maior que 6 pontos. Os comandos para gerar as colunas F5 e G5 são respectivamente, correta e respectivamente. Agora eu tenho duas funções, tá? Duas funções. Primeiro ele quer saber sobre a média final. Média final, maior que 6 pontos. Os comandos para gerar o F5, olha o que é F5. F5 é média final. Ele quer saber como é que eu tiro a média. Pronto. E na G5, ele está mostrando o termo resultado. Então ele quer duas funções. Uma que me tire média e a outra que me dê o resultado. Se ele vai ser aprovado ou reprovado. Tudo depende da pontuação. Tem que ser maior do que 6. Maior do que 6. Então a primeira função qual seria? Vamos lá. Igual a. Eu acho que eu cortei a letra E, mas não vai importar. Vamos tentar resolver por aqui, senão vai ser nossa letra E. É igual a média de B5 mais E5. Para eu tirar a média, eu farei isso daqui, a nota de B. Aqui, ó. Nota 1, B3 mais E5. Daria certo daí? Retornaria uma média? Não, né? Não precisa nem pensar duas vezes aí. Vamos lá, errado. Letra A está errada. Na letra B fala de MED. MED, o que é isso? Nada. Esquece. Errado. Na letra C, ele me fala o termo aqui, ó. Para retornar a média de B5, 2 pontos E5. 2 pontos E5 seria o quê? De B5 até E5. E na letra D também a mesma coisa. Então pode ser letra D ou pode ser letra C. Nessa situação podem ser as duas. Realmente eu estou retornando a média das duas. Então ficou aqui na nossa alternativa a função se mais uma vez. Quando é que vai estar certo aqui? Ele disse que para estar aprovado, ó, se o quê? Para estar aprovado, a média final tem que ser maior do que 6. Então, quem é a média final? Média final é F5. E F5 tem que ser o quê? Maior que 6. Se isso acontecer, resultado, o cara vai estar aprovado. Se não, reprovado. Essa seria a escrita da função. Vamos ver se uma das duas está certa? Aqui na letra C fala, se F5 for maior do que 6, resultado, aprovado, entre aspas, perfeito. Se não, resultado, reprovado. Ok. Alternativa correta, a letra C. Na letra D, ele me mostra se F5 for maior do que 6, aprovado. O que é que tem de erro aqui? Fora das aspas. Então o Excel vai olhar e vai dizer o que é isso. Se não é número, o que é isso? Não entendo. Então ele iria dar erro. A questão já iria dar erro. E também não precisaria fazer isso daqui, ó. E se F5 for menor do que 6, reprovado. Não preciso dizer qual é a condição para o reprovado. Porque ele já vai ser o contrário. Se não é um, é outro. Então a alternativa correta seria a nossa letra C. Perfeito? Não sei qual é a outra alternativa, mas nós já achamos aqui a alternativa C como a ideal. Alguma dúvida? São questões para pensar, para calcular, são questões que realmente não são muito fáceis, não são questões que você resolve em 5 segundos, não vai ser isso daí, mas é importantíssimo porque essas são as questões que mais aparecem para hoje em dia, tá bom? Nós temos outra questão que tem uma tabela nessa questão. Essa é a última questão, tá? Nós temos uma tabela, vamos ler a tabela rapidamente. Ele me fala aqui de despesas, valor do mês e a categoria azul, amarelo, só isso. Pronto. Vamos ler a questão. Na coluna C, os valores da coluna B foram classificados em categorias usando os seguintes critérios. Na coluna B, vamos de novo. Na coluna B, valor do mês, for... Se o valor da célula da coluna B, né? Se o valor da célula da coluna B for menor do que 5.000, ou é 50, né? 500.000, perdão. Se for menor do que 500.000, a palavra azul é exibida na célula correspondente da coluna C. Se não, a palavra amarela é que será exibida. Bem, vamos lá. Ele pergunta qual foi, na célula C2, qual foi digitada a fórmula, que depois clicou e arrastou para as outras. Ó, clicou e arrastou. Então, se tiver alternativas aqui que falem de cifrão, a gente tem que tomar cuidado.
Mas até então vamos olhar qual das alternativas pode estar errada. Qual delas está errada? A letra A, você pode ver que tem termos do inglês que nós já citamos que não aparecem para a nossa prova, então não pode ser a letra A. A letra B fala do compare. Esse negócio aparece muito, mas não tem não, viu? Não existe. Compare é cachaça. Na letra E, mesma coisa. Compare. Então só tenho agora a letra C e letra D. Se formos olhar pela sintaxe, pela forma da escrita da função, a gente já tem a resposta. Ó, se B2 for menor do que 500 mil, ponto e vírgula. Quer dizer, acabou o teste lógico. Está igual para as duas que restaram, está igual. Qual o valor verdade? O valor verdade será exibido a palavra azul. Azul. Feito? Essa daqui foi a última função que nós estudamos, que veio aí do ano de 2017 e 2016, sobre a função si, soma si, e poderia ter outras funções como média si. Fechado aí? Bem, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, coloca lá nos comentários qual foi a principal dificuldade, qual foi a maior dúvida. Nós vamos tentar lhe auxiliar em cima do que você precisa, tá bom? Estou esperando você para os próximos vídeos. Nós temos funções agora de procura, proc, proc-v, proc-h, para depois nós encerrarmos o nosso Excel. Cheiro do magro, que é o Gordo Jô Soares. Eu estou lhe esperando na próxima aula.